Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 1º de novembro de 2020. Estamos no 31º domingo do tempo comum. Essa é a escola bíblica dominical dos adolescentes da nossa Igreja Presbiteriana da Tijuca. Bom, ontem foi dia 31 de outubro, que é uma data muito especial para nós cristãos reformados. Não comemoramos Halloween. A imagem é só uma brincadeira e uma crítica ao fato de a data ser mais conhecida por essa tradição americana. Mas no dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante, que neste ano de 2020 completa 503 anos. Podemos compreender a Reforma como um movimento feito pelos homens, mas inspirados por Deus e pelo seu Santo Espírito. Sua principal proposição é o retorno da Igreja aos princípios contidos na Palavra de Deus. Esse movimento deu origem às igrejas protestantes, que hoje nós conhecemos, como a luterana, a batista, a metodista e também a igreja presbiteriana. Vou comentar com vocês aqui hoje sobre os princípios da Reforma Protestante, os chamados 5 solas: somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Começando, portanto, com o princípio de somente a fé. O que significa isso? Muitas pessoas ainda hoje são ensinadas e acreditam que a prática de boas obras é necessária e é o fundamento da salvação. Por isso, a sua necessidade. Mas a palavra de Deus nos ensina em Efésios capítulo 2 que nós não somos salvos pelas boas obras ou por nosso mérito pessoal, individual. Somos salvos para praticar boas obras, o que é bem diferente. Nós somos salvos pela fé e aceitação do sacrifício de Cristo em nosso favor. O segundo princípio da reforma é o princípio de somente a graça. Ainda em Efésios capítulo 2, nós vemos que a salvação em Cristo é pela graça por meio da fé, que não vem de obras para que ninguém se glorie. Somos salvos por um favor imerecido que a gente chama de graça, não é, portanto, obra humana. Quanto ao princípio de somente Cristo, nós devemos entender que não existem auxiliares para Jesus na mediação entre Deus e os seres humanos. A Bíblia nos diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Podemos observar em João 14, versículo 6, que Jesus declara que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por meio dele. E também em 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Somente a Deus a glória. Glória somente a Deus. Só Deus deve ser adorado, venerado e exaltado. E aí eu recomendo que vocês leiam todo o trecho do livro de Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 6. Por fim, temos o princípio de somente a Escritura. Para nós, a Bíblia é a única e infalível regra de fé e prática cristã, uma vez que é a palavra de Deus revelada a todos nós. E olha que lição que a gente pode ter a partir do trecho que está no capítulo 3 de 2 Timóteo.
Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, pessoal, para a gente concluir, a reforma ela não teve por objetivo uma reformulação do que está contido na palavra de Deus, na nossa Bíblia. Pelo contrário, tá? A reforma ainda hoje tem por objetivo um retorno e um apego ao que está escrito, ao que está registrado na palavra de Deus. O foco, portanto, não é na Bíblia, mas nas igrejas, que precisam sempre se avaliar e se reavaliar constantemente em conformidade com as Sagradas Escrituras. Uma última coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que hoje em dia, muitas vezes o termo protestar, ele pode ter um sentido negativo, mas protestar também denota as ideias de confessar, testemunhar, professar ou declarar abertamente, né? Então podemos entender que ser protestante hoje é viver e pregar os princípios, né? Esses 5 princípios da reforma, tá ok? Então, desejo a vocês uma boa semana, que Deus nos abençoe com uma semana produtiva e cheia de coisas boas. E daqui a pouquinho nós temos o nosso culto matutino às 10h30. Um grande abraço para vocês.